Esta mulher feia estava com tanta fome que orou a Deus Rama por 1000 anos. A oração que chamou a atenção do Deus Rama. Ele teve que ir ao local da bênção, mas a mulher não sabia o que desejar. Ela não sabe como aliviar a sensação de fome. Ela gostaria de ser tão grande quanto o Himalaia. Então ela pode engolir todos os pássaros, ela quer ser tão grande quanto os planetas. Ela usou seu poder para dividir a terra ao meio e sugá-la em sua boca e mastigá-la. Então ela quer ser tão grande quanto o universo para poder engolir a galáxia e todos os planetas. Mas quando ela pensou em um universo vazio, ela percebeu que sua fome e sede aumentariam. Então ela pediu ao Deus Rama que a deixasse se tornar uma criatura menor que uma formiga, que pode ser através do toque, da respiração ou de fontes de água que se espalham por toda parte e depois entram em corpos vivos para que ela possa engolir seus órgãos como alimento. O Deus Rama pensou por um momento e então concordou com o pedido da mulher. Quando Rama saiu, a mulher começou a encolher, até que ela ficou menor que a ponta de uma agulha. Milhões de bactérias na Terra também nasceram aqui, passam pelo ar e chegam à Terra. Depois se espalha rapidamente nos alimentos e no corpo humano. Ninguém descobriu sua existência, mas ela se tornou cada vez mais desafiadora. Enquanto os lugares habitados não lhe escaparem, a Terra rapidamente caiu em um estado de perigo. Mesmo o templo do Deus Elefante não pode escapar. Apenas a garotinha ficou chorando amargamente por causa da perda de seus pais. A garotinha se ajoelhou em frente ao ídolo elefante e implorou. Neste momento, o Deus Elefante ainda está com sua cunhada. O belo jardim de flores murchou de repente. Quando Deus ouviu o clamor, ele sabia que a terra estava com problemas. O Deus Elefante sugou as bactérias em seu estômago. O Deus imediatamente ficou vermelho brilhante e emitiu uma aura brilhante. As bactérias do corpo humano são eliminadas. As pessoas estão saudáveis novamente. O Deus Elefante usou seu terceiro braço para liberar o poder do trovão. O Deus pegou a bactéria, estava prestes a destruir a raiz, quando o Deus Rama parou. Porque as bactérias nascem do poder do Deus Vishu. Enquanto o mundo existir, as bactérias nunca serão capazes de destruir a raiz. O Deus Elefante respeitava essa criatura, então enfraqueceu a bactéria e pediu a ela que a partir de agora afetasse apenas pessoas más, sem se importar com a higiene. O perigo está finalmente resolvido. A garotinha no templo estava com tanto medo que gaguejou. O Deus Elefante se transformou em um menino, e ele a confortou. Falo sobre as características das bactérias para meus seguidores. Ao mesmo tempo, o Deus também os ensinou a manter sempre a higiene, espalhando esterco de vaca pela casa. Desde que sejam sinceros o suficiente, não precisarão se preocupar com a existência de bactérias. Depois disso, o Deus Elefante também lançou um feitiço. Enquanto eles não pararem de entoar o mantra, o Deus Elefante poderá protegê-los de doenças. Não muito tempo depois, uma erva milagrosa nasceu. Será capaz de curar todos os tipos de doenças. Mas esta erva só cresce em um local limpo e se tornará um símbolo de limpeza e saúde. Ao mesmo tempo, as bactérias também sabiam do erro e ajudaram a terra a ser revivida. Mas enquanto o Deus Elefante estava meditando, em sua cabeça sempre havia a cena de gritos dolorosos e gritos de dor. Sinto que minha missão ainda não acabou. O nascimento da erva milagrosa parece precisar da ajuda de Deus. O Deus Rama apareceu imediatamente e instruiu o Deus Elefante a ir às margens do Ganges para meditar. Deus Rama abençoa o Deus Elefante. Esta meditação colherá muitos resultados. O Deus Elefante se despediu de seus parentes, mas foi impedido por seu irmão e sua mãe, porque eles acham que o Deus Elefante deveria se casar rapidamente. Mas o Deus Elefante pensa que ainda é uma criança e espera poder viver uma vida independente e livre. A mãe não está feliz, ela acha que o Deus Elefante cometerá o mesmo erro que seu irmão. Apenas o Deus Shiva sabe que esta prática do Deus Elefante é um trampolim para seu futuro casamento. Então ele deu sua voz para permitir que o Deus Elefante descesse a montanha. Uma nova jornada começa. Deus Vishnu come o arroz que a linda garota acabou de alimentar, mas foi visto pela esposa do Deus. Com raiva, a esposa do Deus amaldiçoou que a garota se transformou em uma poça d'água e depois desapareceu na terra. O guarda-costas tentou dissuadi-la, mas foi culpado por ela e amaldiçoado a reencarnar como um homem pobre. O servo ao lado dele tremeu de medo e confessou apressadamente. Mas ela é acusada por sua esposa de seduzir o guarda-costas e é amaldiçoada a reencarnar como uma criminosa. O guarda de repente se sentiu extremamente triste. Ele admitiu que por estar tão absorto no amor, não serviu bem a seu mestre, mas a esposa não os perdoou. Ela fez com que eles se separassem para sempre. O Deus Vishnu ficou completamente em silêncio. Ele concordou com essa tragédia. Com raiva, o guarda também amaldiçoou que esses dois se transformariam em humanos e também sofreriam a dor da separação. Os 4 choraram amargamente. Eles estavam profundamente arrependidos, mas não sabiam que tudo o que aconteceu foi o fatídico caminho criado pelo Deus Elefante. A serva então reencarnou como a princesa de um país e começou sua nova vida. A princesa é apaixonada pelo Deus Vishu desde a infância, mesmo na época do sacrifício de seus pais. Ela também abraçou secretamente a estátua do Deus Vishu em seus braços. O amor da princesa está ficando mais forte a cada dia. Mesmo quando foi colher flores, a princesa viu as penas do pavão e pensou no Deus Vishu, e largou a cesta, abraçou o dragão do pavão e o trouxe de volta para o abraço.
O rei viu a princesa assim e ficou muito preocupado. A personalidade da princesa não era boa, então seu pai a aconselhou a meditar para encontrar o sentido e o propósito da vida. A princesa obedeceu e foi embora, começou a ir às margens do Ganges para meditar, mas sempre pensava na pessoa que amava. Por mais que a princesa tente, ela não consegue meditar. A recitação do deus elefante veio, mas para o ouvido da princesa era como a melodiosa flauta do deus Vishu. A princesa sorriu e balançou ao som da música. O deus elefante exalava uma aura brilhante e sua meditação alcançou o reino mais elevado e realizou a divina postura de lótus. A princesa não conseguia mais ficar parada. Ela arregalou os olhos no ar enquanto as palavras em sânscrito voavam. De repente se transformou em dezenas de milhares de penas de pavão. Nele está a imagem do deus Vishu. A princesa segue as penas voadoras. E então chegou ao lugar onde o deus elefante estava meditando. Ela viu o deus elefante com pele azul. A princesa pensou que esta era a pessoa que ela amava, então ela imediatamente se ajoelhou para pedir em casamento. De repente surgiu um furacão, a meditação do deus elefante foi interrompida. Deus alarga seus olhos irados. Mas a princesa não se importou com a rejeição e raiva do deus elefante, mas continuou a expressar seu amor. O deus elefante estava completamente zangado. Essa mulher não apenas não se concentrava em meditar, mas também incomodava os outros. Ela até expressou seus sentimentos para a pessoa errada, o que é realmente imperdoável. O deus elefante decidiu amaldiçoar que ela não poderia se casar com Vishnu, mas também para se casar com um demônio. A princesa recobrou a consciência, só então ela reconheceu a pessoa à sua frente e imediatamente se ajoelhou para implorar ao deus elefante que retirasse a maldição. Ela até deu sua vida ao deus elefante. Ela só quer a bênção de Deus. A princesa calma, cantando sutras, fez a raiva do deus elefante desaparecer gradualmente. O deus elefante lembrou-se dos ensinamentos do deus Rama. Finalmente percebeu o que significava. Naquele ano, depois que ele conseguiu punir a bactéria, mas ainda afeta a vida da humanidade, abençoou a princesa para se transformar em uma espécie de erva sagrada que ajuda a humanidade a erradicar doenças. Até então, o deus Vishnu se transformará em pedra e ficará para sempre com a princesa. Mas antes disso, a princesa ainda teve que se casar com um demônio para cumprir sua missão. Antes disso, ela insiste em completar sua meditação, até que essa pessoa venha propor. A princesa ficou extremamente satisfeita e voltou às margens do Ganges para meditar. Finalmente, depois de muitos dias, o guarda-costas também reencarnou como humano e veio para este lugar.